Olá, um abraço para todos vocês que estão aí a nos assistir. Que o Senhor continue com a sua presença maravilhosa, assim, no coração de cada um de nós. Amém? Gostaria de chamar a atenção para dois textos da palavra. Um está escrito aqui no livro de Mateus, capítulo 8, no versículo de número 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo foi purificado da lepra. Um outro texto nós encontramos no livro de Lucas, capítulo 17, quando nos diz: e entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Lendo esses dois textos, nos faz lembrar claramente do que nós estamos a viver. E estamos pensando a viver, não, a contemplar sobre a lepra nos tempos bíblicos e o coronavírus ou o Covid-19 nos tempos de hoje. Meus queridos, indiscutivelmente o texto bíblico, nós podemos falar aqui um pouco sobre eles, é que Jesus viaja para a cidade de Efraim. Efraim fica ao nordeste de Jerusalém, mas ele ali, frustrado pelos planos do Sinédrio para matá-lo, fica com seus discípulos longe dos seus inimigos, conforme nos diz o texto bíblico, no livro de João, capítulo 11, versículo de número 54. E atravessando o texto bíblico, nos diz, a palavra de Deus diz, que ele, atravessando Samaria, ele vai em direção ao norte e chega a Galileia. É a última vez antes da sua morte que Jesus visita ali aquela região. Mas, meus amados, conforme está escrito no livro de Números, capítulo 12, versículos 10 e 12, é que a lei exige que um leproso deveria viver isolado, exatamente, viver isolado. E que, ao avistar alguém, era lei ele dizer, ou eles dizerem, somos impuros, somos impuros, somos impuros. E aí, meus queridos, de acordo com isso, nós vamos encontrar também o texto aqui, quando nos fala sobre os 10 leprosos, a Bíblia diz que eles se mantiveram distantes de Jesus. Na verdade, distantes de Jesus. Mas eles gritavam com uma voz bem alta. Imaginemos os gritos daqueles homens. Eu não posso simular aqui aqueles gritos, mas certamente aqueles gritos eram muito fortes. Um já era forte, quanto mais de 10. E o seu apelo era um só: Jesus, filho de Davi, tendes compaixão de nós, tenha misericórdia de nós. E Jesus, vendo os leprosos, ele ordena: vão se mostrar aos sacerdotes, e assim, para que a lei fosse cumprida nos tempos que Jesus estava para curar aqueles homens, ele autoriza que eles deveriam ir ao sacerdote
ou aos sacerdotes, para que eles pudessem declarar limpos e curados aqueles homens da lepra. Pela narrativa do Evangelho de Mateus, a cura de um leproso por Jesus, chegamos a uma compreensão desta doença da antiguidade, encontrada também lá no Novo Testamento. É interessante que esses homens foram curados à medida que eles iam andando. Foi nesse processo que eles iam se aproximando exatamente do sacerdote ou dos sacerdotes e que eles iam sendo curados. Vou falar um pouquinho mais sobre isso adiante um pouco. Mas a lepra e os leprosos na época de Jesus, a lepra era uma doença terrível e também incurável. Desde o momento em que era constatada a lepra, o leproso era privado do convívio de outras pessoas e ficavam em um lugar isolado, bem parecido com os dias de hoje, quando estamos vendo aí a questão do coronavírus. O Novo Testamento, na verdade, nos mostra a situação dos leprosos, a sua vida em cavernas, afastadas das pessoas. Diferente de hoje, as pessoas estão afastadas, mas certamente lá tem um aparelho de televisão, tem lá um celular, tem algo assim dessa magnitude, desta forma, e assim por diante. Mas eles viviam em cavernas, viviam inteiramente afastados exatamente das pessoas. Se porventura um deles tivesse de andar ao encontro das pessoas, eles teriam que tocar um sininho, um toquezinho do sino, para anunciar que as pessoas deveriam se manter distantes também deles. Isto, então, querido ouvinte, queria dizer que estava passando ali um imundo, um contaminado pela lepra. É triste hoje a gente constatar, já vi por 2 vezes, alguém passando, aliás, uma pessoa com traje exatamente de hospital, uma enfermeira, um enfermeiro, e essa pessoa ser hostilizada, achando de que essa pessoa poderia transmitir esse vírus para as demais. Isso é um verdadeiro absurdo, pode acontecer sim, mas hostilizar uma pessoa que está em serviço, isso é triste a gente contemplar isso, parece que não é de ser humano, gente. Mas, meus queridos, eles queriam dizer que eles eram pessoas imundas e que estavam ali para alertar as demais também. A situação do leproso era humilhante, visto que a lepra para o judaísmo era considerada um estado de grande impureza. A sua situação realmente era de isolamento e a crença que não tinha solução. Em caso de um leproso tornar-se curado, ele teria que ir ao templo de Jerusalém, se apresentar ao sacerdote, conforme nós já falamos antes, e que aquele sacerdote examinava aquele leproso e liberava, então, o mesmo para conviver com outras pessoas. Jesus, sabedor das normas do judaísmo, depois da cura do leproso, ordenou que fosse se apresentar ao sacerdote, como nós lemos. E a narrativa confirma que, no mesmo instante, a lepra desapareceu. Glória a Deus! Graças a Deus!
A lepra desapareceu, a lepra foi embora. Meus queridos, Jesus veio trazer vida ao leproso, excluído do convívio social. Jesus veio trazer vida a todos nós leprosos, acometidos dessa doença terrível do pecado, para nós participarmos do convívio realmente celestial, não simplesmente social, mas celestial. A cura da lepra realizada por Jesus demonstra o seu poder divino, mas também um caráter de libertação da exclusão social causada exatamente pelo o sistema que estamos aí a contemplar. E observamos que no primeiro ato, no primeiro momento, Jesus respeita o sistema do templo vigente, enviando aquele homem de fé para se apresentar aos sacerdotes do templo de Jerusalém, para que a sua vida e a inserção na vida social não fosse complicada perante as lideranças religiosas. Jesus via que além da cura, era necessário também a integração social. Jesus e o leproso, quando nós pensamos naquele primeiro episódio, lá do livro de Mateus, o leproso, em meio da multidão, e vai até Jesus. Vai para quê? Para solicitar a cura. Jesus, numa atitude inusitada, que deixou até mesmo estarrecidos todos os chefes do templo e liderança judaica, toca no leproso, toca e realiza a cura. Realmente um ato constrangedor, inaceitável e que diante do ponto de vista humano e científico, médico, como nos dias de hoje, não poderia se tocar a um leproso, tocar no leproso, ou tocar numa pessoa que está cometida do coronavírus, tocar literalmente, abraçar, beijar, fazer isso. Mas esta atitude de Jesus contraria o sistema do puro e impuro exatamente do judaísmo. Tocar em um leproso, em um defunto, a pessoa se tornaria impura. Jesus passa a ser mal visto pelas autoridades. E logo em seguida o leproso vai e se apresenta no templo e diz que foi Jesus que o curou, acendendo mais ainda a raiva e a inveja das autoridades daquele tempo. Meus queridos, quando nós pensamos aqui na lepra hoje, nos dias de hoje, a lepra, outros tipos de doenças de pele são muito comuns, podem atingir qualquer pessoa. A lepra atualmente é muito conhecida por este outro nome, um nome que é um nome científico que veio, parece-me que é até de origem brasileira, para suavizar mais o nome da lepra. O nome foi mudado para hanseníase. Mas esta doença que na verdade tem como comportador um micróbio contagioso, devido então à facilidade de contágio através do ar, a ausência de tratamento na época de Jesus, esta doença era muito comum devido à descoberta do tratamento de cura da hanseníase, passou a ser vista hoje de forma assim diferente, com menos discriminação. Os antigos leprosários que existiam e isolavam famílias inteiras, hoje estão inteiramente assim desativados. Estão desativados. Mas, meus queridos, o nosso sonho
é que possamos clamar pela misericórdia de Deus, para que esses hospitais que foram erguidos, construídos, os investimentos tão grandes para sanar o problema da doença que está assolando a humanidade, que sejam também um espaço pouco de tempo desativados, que esses lugares não passem exatamente de um lugar de não mais precisão de cura dessas pessoas, ou de pessoas que venham a ser acometidas dessa doença. Mas eu quero dizer, queridos, que lições nós tiramos para todos nós. Uma das lições dos leprosos, principalmente dos dois, um lá do livro de Mateus e outro cá do livro de Lucas. Os 9, vamos deixar para a gente conversar um pouquinho adiante um pouquinho. O primeiro procurou Jesus. O ponto de partida é nós procurarmos o Senhor Jesus. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Embora os recursos existam aí, mas precisamos procurar, em primeiro lugar, Jesus. Claro que temos que correr atrás da cura. Atrás, exatamente tudo aquilo que vem a sanar as nossas dores. Mas, segundo é que aquele homem adorou ao Senhor Jesus, prostrou-se diante do Senhor e com profunda humildade pôde então dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu quero ser limpo. E ali, diante daquele ato de adoração, a outra lição é que ele foi humilde ao dizer, se queres, pode limpar-me, se queres. Não chegou dizendo, Senhor, tu tens que me curar. Eu mereço ser curado, Senhor. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor. Ele pediu sim, mas ele colocou assim nessa condição, se quiseres. E Jesus, com seu coração tão forte, tão misericordioso, disse, quero ser limpo. Naquele mesmo instante, a lepra desapareceu. O quarto ponto é que ele foi obediente ao Senhor. Obediente ao Senhor. Tudo está relacionado também, queridos, à nossa obediência. O quinto ponto é que ele ofereceu oferta ao sacerdote, como era de costume na lei de Moisés. Era como uma espécie de gratidão pela cura que ele, então, assim alcançou. Mas a sexta lição, é a lição dos 9. Os 9 do encontro coletivo, conforme Lucas 17, a Bíblia nos diz que eram 10, não é verdade? 9 nem perceberam que foram curados e deixaram a sua triste lição de ingratidão. Queridos, a lição da ingratidão. Não voltaram para agradecer a Deus, para agradecer a Jesus. E o que fora curado ainda era estrangeiro. Quero concluir a nossa mensagem. Estamos diante de uma pandemia letal. A sua letalidade não respeita a idade, poder aquisitivo, crença, etnia, nacionalidade. Para nos livrar dela, precisamos não dar brechas para o inimigo. Não devemos brincar com as doenças, sejam elas de quais ordens. Não podemos brincar com Satanás. Não podemos também brincar com Deus. Obedecer às autoridades da saúde, mas também à palavra de Deus. Parece-me que nós estamos obedecendo mais às autoridades do que a Deus. Claro que temos que obedecer às autoridades. Temos que obedecer a Deus. Devemos ficar atentos ao texto bíblico. Está escrito no livro
Segundo livro das Crônicas 7,14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, então eu verei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que sejamos curados, queridos, quando nós, na verdade, nos humilharmos, quando nós buscarmos a face de Deus e quando nós nos afastarmos dos nossos maus caminhos. Aí então o Senhor vai perdoar os nossos pecados e vai sarar perfeitamente a nossa terra. Que Ele continue nos abençoando abundantemente. Amém. Amém.